Fala, galera. Boa noite. Só tá assistindo online aí, tá? Vamos compartilhar o máximo nessa live. O tema hoje é sobre suicídio, né? Mais uma vez estou falando sobre esse assunto porque as pessoas estão pedindo muito. Hoje nós vamos ter a participação do nosso terapeuta Ivan Cunha. Vai estar conosco também hoje. O som tá bom aí, Mônica? Mônica, Ingrid, David. Tá bom o som? Confere pra mim se o som tá maneiro. O som tá legal aí. Se tá ok o som. Isso aí, vai dando ok pra mim pra gente poder começar. Hoje vai ser um tema bem legal que nós vamos estar falando, né? Sobre esses surtos de depressão que tá tendo aí, depressão não, de suicídio, né? As pessoas estão cometendo suicídio à torta e à direita aí mesmo. As pessoas aí estão sendo afetadas pela questão do suicídio. Nós vamos estar falando hoje aí sobre as causas, né? O que tem causado hoje as pessoas a serem conduzidas, né? A se suicidarem, né? A ter essa postura aí com relação à própria vida, né? Por que essas pessoas elas são conduzidas por isso? E por que ela em casa hoje pode estar causando isso aí? Tá? Olá, meu pastor, como sempre, estou aqui. Obrigado, David. Você também é parceiro. Ah, obrigado, David. Isso aí, vamos participar, que o pessoal está chegando, né? Hoje, mais uma vez que esse jogo da seleção brasileira hoje, né? Jogo da seleção brasileira, mas a gente não pode parar por causa da seleção brasileira, né? Até por causa desses jogadores aí que são muito egoístas, só pensam neles, né? Nosso terapeuta Ivan Cunha já está online, já vou chamar ele aqui para a gente poder começar o nosso bate-papo, entendeu? Eu acho isso muito interessante. Então, assim, parar por causa do jogo, não, porque eles estão preocupados com eles. Eu tenho uma queixa a falar, porque eu não vejo nenhum deles aqui promovendo causa social nenhuma. Fala, meu amigo, tudo bem? Tamo O aí. som tá bom aí? O som tá bom? Tá ótimo, tô ouvindo bem. Ah, então. Eu tava falando aqui, Ivan, que hoje tem jogo da seleção, né? Mas eu não estou muito preocupado, porque eu não vejo nenhum deles envolvido em causa social nenhuma, né? Nenhuma. Causa social, levantando bandeira. É o único ali que me chamou a atenção a semana foi o jogador Richarlison, que joga na Inglaterra, né? Ele doou 50 mil para uma escola que está tendo uma Olimpíada de matemática, e até o Mundial ia ser na Tailândia, algum país do lado da Ásia. Ele, na hora, ligou para o diretor lá, doou 50 mil reais para poder as crianças poderem estar lá. Então, assim, hoje a imprensa divulgou aí a questão milionária do Neymar aí, né? A sonegação de imposto, um montão de coisa. Admiro também muito a posição semana passada do Lionel Messi, fez o maior hospital da Europa para tratamento de câncer. Ele investiu um dinheiro pesado, quase 1 bilhão que ele investiu, convertidos em reais, para poder levantar esse hospital, né? Então, assim, não é um sentimento antinacionalista, não, tá, gente? Não sou antinacionalista, não. Tá? Mas a seleção não está preocupada muito com questões sociais, questões humanas. A preocupação deles não é essa. Se fosse o poder midiático que eles têm hoje na televisão, né? E o futebol, né, pastor Ivan, tem o poder de atingir, eles poderiam levantar várias bandeiras sociais legais aí que tem destruído o planeta, né? O mundo tem acabado destruído muito com relação ao que está acontecendo, tá, gente? Então, nada contra futebol, não, tá, gente? Não tem nada controverso com futebol, não. Só acho que Olha, né, eles Alexandre? teriam que ter mais comprometimento social. Oi? E nós também, né? A gente também, como ser humano, como espectador, a gente precisa entender e priorizar o que de fato muda a nossa vida ou não. Né? As pessoas que hoje, né, vão optar por assistir ao jogo de futebol e por não ouvir, né, uma live dessa que fala de um assunto tão importante que hoje tem, sabe, tá no campo todo social, um monte de gente aí que
se suicidando, morrendo ou desejando se suicidar, ou seja, se nessa hora eu opto por assistir um jogo de futebol e não pelo aquilo que pode, de fato, acrescentar algo na minha vida e ajudar o próximo ser humano, é uma escolha nossa, né? Eu sei onde eu quero chegar, você sabe onde você quer chegar, e eu tenho certeza que quem está aqui agora nos assistindo, nos ouvindo, sabe onde quer chegar também. Os que estão assistindo um jogo de futebol vão receber o resultado da vida deles. Gostei. Vamos lá, galera. Vamos começar essa introdução aí. Nós vamos falar sobre suicídio, mas eu gostei da abordagem que o nosso terapeuta Ivan, o pastor Ivan, eu queria que você fizesse uma apresentação agora, falasse quem você é, né? Parceiro agora, virou um amigão. Eu queria que você se apresentasse, falasse o seu campo de atuação, onde você atua, e o pessoal te conhecer, a galera nova aí. Então, vamos lá. Você já denunciou, né? Já denunciou me chamando de pastor. Então, vamos começar por aí. Tá? Eu sou pastor, eu pastoreio, né, a Segunda Igreja Batista em Santa Cruz, que fica lá na comunidade do Rolas, e pastoreio também a Primeira Igreja Batista do Marco 7, que fica em Santíssimo, ali dentro da comunidade do Cavalo de Aço, Rebu, por ali. Hoje, particularmente, eu estou bem feliz porque antes da gente entrar aqui na live, eu estava fazendo uma reunião aqui em casa, né? Eu reúno um grupo aqui em casa para a gente estudar a palavra, aprender um pouquinho mais, né? Tinha 2 pastores aqui conosco hoje e tinha uma turma boa, tinha quase 20 pessoas aqui em casa hoje. E, para a honra e glória de Deus, 2 pessoas hoje se reconciliaram com Cristo aqui em casa. Tem 10 minutos isso, né? Então, isso é um pouco da minha vida, né? Eu vivo para fazer a vontade de Deus. Dentro dessas coisas, né, Deus me levou ao estudo do comportamento humano, né, que tem muito a ver com a minha vida pastoral. E aí, estudando comportamento humano, né, eu me tornei master em PNL, master coach, master em hipnose, né? Eu sou hipnólogo, hipnoterapeuta. Hoje eu domino uma técnica chamada RBM, que é nada mais, nada menos do que análise comportamental. Né? A gente se tornou aí um especialista em entender o ser humano, em ler o ser humano, as expressões, né? A gente aprendeu o que o corpo fala, né? Então, cada comportamento humano, a forma de olhar, de falar, de se expressar, de sentar, as dores, tudo isso me dá uma informação, né? Dá uma informação não só de como a pessoa está, também do que levou ela a ter aquela dor, onde ela faz uma tatuagem, aonde ela sofreu uma cirurgia, uma dor numa perna, um câncer, ou seja, a gente atua nessa área, Deus tem nos direcionado para ajudar muitas pessoas nesse campo. Pessoas que, inclusive, não entendiam a causa de suas doenças, ela descobre por causa dessa análise comportamental através de um olhar clínico, que é a RBM. Né? A RBM é um olhar a partir da biologia humana, né? Através do músculo, do cérebro, através dos traumas que nós temos desde nossa infância até aqui. Entendeu? É um pouquinho aí do que eu faço. Eu atuo em Santíssimo, eu tenho um consultório aqui em Santíssimo, atendo semanalmente, 2 vezes por semana no meu consultório. Além disso, a gente dá alguns treinamentos, né? E a gente, inclusive, está para fechar uma data, né, Alexandre, de um treinamento lá em Nova Iguaçu, né? Junto com a tua turma lá, sobre a RBM. A gente, na verdade, vai fazer lá um workshop sobre anatomia emocional, ou seja, os seus comportamentos. O que o teu rosto está te dizendo? Né? Qual é a informação que você tem através do teu comportamento? Por que teus ombros são arcados? Por que você tem o nariz empinado? Por que seu nariz é aberto? Por que as suas orelhas são mais fechadas? Por que você tem papo? Por que seu cabelo é branco? Por que você tem entradas na face, está ficando careca? Isso tudo tem um motivo e tem uma resposta. A gente vai aprender isso tudo na anatomia emocional. Vai ser muito legal. Em agosto, se eu não me engano, a gente vai conseguir fechar uma data. Pô, vamos fechar a data aqui. Eu estou falando já com a Índia aqui, se articulando. A RBM me chama muita atenção
quando você falou dessa anatomia emocional, não tem isso no mercado, tá, Ivan? Não tem. Eu nunca vi essa terminologia, anatomia emocional, porque ela é tão fundamental, né? Eu coloquei hoje num grupo de coaches, são 160 coaches que tem lá, e, rapaz, o telefone não está parando de tocar. O pessoal quer saber o que é isso, quer estudar. Eu tive agora conversando com uma amiga minha que é dentista, desculpa, dentista não, cardiologista. Ela falou que não tem isso também na medicina, ela quer fazer o curso, quer estudar, quer entender mais sobre isso. Ou seja, não tem jeito, vamos ter que montar a turma aqui no Rio. No Rio de Janeiro não tem essa formação, né? A gente vai trazer ela para o Rio, vamos formar, porque a ideia é quanto mais pessoas souberem disso, mais pessoas vão ser tratadas de uma forma mais assertiva. Essa é a ideia. Não, e eu torço, tá? Meu nome já está aí, tá? Quero fazer parte dessa turma da anatomia emocional, porque não tem essa terminologia no mercado, não tem essa preocupação, né? E ela pode, com certeza, desvendar vários mistérios aí, como você tem falado aí muito. Nós vamos fazer um workshop aqui em Nova Iguaçu, tá, galera? Estamos se organizando aí. Aqui em Nova Iguaçu, nós vamos fazer um workshop sobre RBM, tá? E depois vamos fazer uma live só sobre isso aí, sobre RBM. Tá? O nosso terapeuta Ivan está explicando para a gente aí como que funciona. Ele falou um pouquinho. Mas, gente, a RBM é muito mais do que isso aí, você tem noção. E vocês estão diante de um profissional aqui muito atuante nessa área. Nós estamos juntando forças, tá? E a galera, a turma da psicanálise aí, eu já estou pensando aqui para frente aí, tentar pelo menos dar uma introdução a RBM no futuro aí, os futuros psicanalistas, né? Que a galera que vai se formar em psicanálise com a gente aqui, vou tentar aqui ver a agenda do nosso terapeuta Ivan Cunha aí, para poder justamente estar dando um treinamento para a gente, né? Mais uma orientação. Você imagine, o profissional hoje, com tudo isso aí, com todos esses recursos em suas mãos aí para poder estar utilizando. Então, assim, hoje o nosso tema é um tema, mais uma vez, um tema complexo, um tema que eu tenho uma preocupação muito gigantesca. Várias pessoas têm repetido, pedindo, que quer fazer, que quer fazer. Alexandre, repete a live, repete a live, repete a live. Hoje eu tive um problemaço aqui no meu Facebook, que eu disparei hoje para 70 grupos, eu e a Índia. O que aconteceu? O Facebook me bloqueou durante 24 horas. 24 horas para poder sem poder publicar em grupo nenhum. Né? Então, assim, e um tema interessante, suicídio. Né? Então, a gente acaba entendendo que não é interessante, às vezes, para alguns veículos de comunicação, tratar o tema. É interessante ter uma geração Bird Box, né? Igual o filme lá. Tá? Uma geração que tem que ficar com o olho vendado e não ver a realidade, porque dá para entender, parece que isso não vende. Tanto lixo, tanta coisa, tanto conteúdo ruim aparece para mim o tempo todo aqui e o Facebook não se preocupa com isso. Mas o conteúdo desse tão importante hoje com relação à depressão e suicídio, o Facebook tem a preocupação de bloquear. Eu não posso publicar nos grupos durante 24 horas porque alguns grupos denunciaram, falaram que eu estou sendo abusivo, botando propaganda que não é para colocar. Mas está tranquilo, isso é bom. Isso é bom que o propósito está sendo atingido. Isso é bom porque a nossa preocupação com o desenvolvimento é ótimo. Então, nós não vamos se calar aqui. Podemos estar podendo falar um montão de outra coisa, mas hoje vamos falar sobre depressão. Tá? Eu sempre falei para vocês, as estatísticas só estão subindo. Eu até coloquei aqui hoje, em 2018, né, mais de 15.477 pessoas morreram, quase 20 mil pessoas morreram de suicídio. Tá? Eu falo que a cada 45 minutos uma pessoa se suicida. Então parece que é brincadeira o negócio, mas o negócio não é brincadeira, não. Aí o terapeuta Ivan Cunha, vamos estar falando aqui quais são os fatores, pastor Ivan, que conduz hoje uma pessoa a se suicidar. Será que o ambiente tóxico que ela vive hoje influencia? A questão ecológica, a forma que ela se alimenta, os nichos de amizade que ela possui, a falta de preocupação dela com a emoção dela. O que você me ajudasse? Vamos fazer o ping-pong agora aí. Não ping-pong, é peteca, né? Vamos fazer peteca agora aí. Qual hoje, quando você se depararia hoje com uma pessoa que chegasse no teu setting clínico aí e falasse, Silvan, eu estou com problema, quero me matar, qual seria hoje a sua orientação? O interessante, né? Eu gostaria de abordar um outro lado. Nem sempre a pessoa que está com desejo de suicidar, ela vai te informar. Né? Por isso que é até interessante essa questão de análise comportamental. Porque ela não diz com a boca, mas ela diz com as suas atitudes.
E observar é muito importante, né? Há pouco tempo atrás, tem um mês no máximo, né? Eu tratei uma pessoa. Em nenhum momento ela falou para mim que queria se suicidar. Porém, ela estava com um problema sério nos pulmões dela. Só que ela não é uma fumante, ela não é uma alcoólatra, ela não é um químico para estar com problema nos pulmões. Ou seja, o que gerou o problema dela nos pulmões era o desejo dela de morrer. E quando eu perguntei para ela por que ela queria morrer, ela se desmanchou em lágrimas. Ela não tinha me contado nada ainda. Ela só tinha me dito que estava com um problema no pulmão e ela queria entender o porquê. E quando eu perguntei por que ela estava querendo morrer, ela desmanchou. A partir desse momento de diagnosticar que uma pessoa deseja morrer, a gente vai entender alguns pontos. O que mais tem me chamado a atenção hoje, Alexandre, é que a maior parte das pessoas que desejam morrer, elas estão se sentindo frustradas pela grande pressão que existe na sociedade pelos resultados. A pessoa hoje ela não consegue mais se enquadrar como alguém de sucesso, porque o sucesso deixou de ter um parâmetro na sociedade. Toda vez que você atinge um nível, alguém coloca um nível maior para você. Alguém supera esse nível. E você nunca atinge. Ou seja, uma pessoa que é emocionalmente desequilibrada, que ela não tenha identidade, que ela não saiba a sua origem, que ela desde pequena precisou provar o valor dela para os seus pais, foi abandonado pelos pais. Ou seja, a vida toda ela luta para ser aceita no mercado ou na sociedade, ela tem uma grande tendência a ser uma pessoa depressiva e a tentar o suicídio. É importante também te dizer que o suicídio tem algumas etapas. Tá? O suicídio ele não acontece de uma hora para outra. A pessoa, primeiro, ela pensa em se suicidar. Primeiro quadro. Os estudos, as pesquisas vão dizer que a cada 100 pessoas, hoje, a cada 100 pessoas, 40 pensam em morrer, pensam em se suicidar. Dessas 40, a gente vai perceber que 17 planejam o suicídio. Então, a segunda etapa é o planejamento. Dessas 17, 10 tentam o suicídio. 5 chegam aos hospitais. 5 morrem e 5 chegam aos hospitais para serem, de alguma forma, tratadas. Então, você vê que é um número bastante alto, ou seja, 40% hoje das pessoas que existem, elas pensam em suicídio. E o pensamento é o primeiro passo para que vá acontecer. Né? A partir daí vai gerar um planejamento, do planejamento uma ação, e da ação a gente vai ter o resultado de morte ou não, né? Se conseguiu ou não completar aquele planejamento dela. Se a gente conseguir diagnosticar essa pessoa quando ela pensa, e aí que eu acho a RBM maravilhosa, né? Por exemplo, essa pessoa que entrou na minha clínica, no meu consultório, ela estava só pensando em suicídio, pensando em morrer. Quando ela pensou em morrer, a gente conseguiu diagnosticar, a gente conseguiu ajudá-la e a reverter essa situação, mostrar para ela um novo ângulo da vida. E quando esse novo ângulo é mostrado, eu não preciso mais desejar morrer, porque aquilo que era um motivo para eu não viver mais, ele já não existe. Porque eu passei a enxergar a vida de uma outra forma. A depressão acontece muito por isso. Eu não consigo saídas para os meus problemas. Eu não encontro solução para aquele problema que eu estou vivendo. Não é que ele não exista, eu apenas não encontro a solução. Por isso que a gente precisa olhar com muito carinho para a pessoa que entra em depressão, que entra em quadros depressivos. Né? Nós, como terapeutas, psicanalistas, ou seja, que cuidamos de pessoas, pastores, a gente precisa ter um olhar um pouco mais atento para a pessoa que tem quadros depressivos. Parar com essa coisa de bobeira, de não tem nada a ver, é frescura. Depressão não é frescura. A depressão mata. A depressão leva a pessoa para um quadro de dor profunda.
Só que a gente não pode esquecer que quando a pessoa entra em depressão, ela entra em depressão porque ela aprendeu a ficar depressiva. Ela foi estimulada, ela treinou aquilo e por isso ela consegue. Eu costumo dizer para os meus pacientes que ele se tornou um especialista em ficar depressivo. Ele faz aquilo tão bem e tão rápido que ele se tornou um especialista. Ou seja, ele treinou tanto, ele desejou tanto, ele quis tanto que ele ficou. E agora ele entra rapidinho em depressão, de tanto que ele treinou. A gente agora precisa treinar ao contrário, né? Treinar a sair da depressão. Eu acho que é por aí o caminho, né, da gente trabalhar hoje. Né? E assim, a sua abordagem ela é bem exata e sistêmica, né? Como eu falo isso aí, quando você está sabe que todo pensamento vamos lá. Vamos lá, deu uma travada aí, vamos lá. Foi. Então, deu uma travada, mas vamos lá. Quando eu estava falando aqui, então assim, o que acontece? Tudo começa com o pensamento. É claro que todo pensamento suicida não quer dizer que o camarada vai fazer agora ver o pensamento e ele vai se matar. Não. Há um planejamento. Eu creio também, Ivan, que há também todo um comportamento hoje que conduz as pessoas a levar a depressão. A depressão, para mim, né, ela é uma base ainda, ela é algo muito significante ainda, que vai conduzir as pessoas a ter um pensamento suicida, a ter um pensamento de auto se destruir. Eu até coloquei aqui, eu estava vendo a sociologia, né? Eu também trabalho na área das ciências humanas e vejo que Emile Durkheim, um sociólogo muito famoso, ele falou que, na visão da sociologia, há 3 tipos de suicídio, né? Até coloquei aqui. Ele vai falar das pessoas egoístas, né? Que as relações que indivíduo, sociedade se afrouxam, fazendo com que o indivíduo não veja mais sentido na vida. Ele vai falar que dentro da sociologia que esse indivíduo hoje, como você falou, ele é tão afetado hoje pelos padrões que a sociedade impõe a ele, padrões morais, padrões a nível de comércio, né? Que ele tem que avançar, que ele tem que se capacitar. Hoje, às vezes, os empreendedores hoje eles tentam jogar um nível, você falou, né? Joga um nível muito lá em cima. E esse trabalhador, essa pessoa se sente desatualizada dentro do mercado hoje. Ela não começa. É claro que as comunicações hoje, a globalização ela tem invadido de uma forma tão grande que as máquinas têm substituído as pessoas, sabe? Os softwares têm substituído as pessoas, os aplicativos têm substituído pessoas. Então, esse camarada que antigamente tinha uma posição no mercado, hoje cai, que também é aquela questão toda viva, a pessoa se cobra muito, essas metas, né, irresponsáveis que são colocadas aí a demodê, né? Colocam-se metas absurdas, metas que não se pode se cumprir. Né? Aí entra a nossa área, né, Ivan? Às vezes tem coaches aí que vendem um teto que é inatingível, mostram resultados que não existem. Então, esse camarada, quando ele vê uma realidade que ele não cumpre, a primeira coisa que ele vai fazer é que o Emile Durkheim falou aqui. Pô, meu irmão, acabou. Não tem como para mim, então eu tenho que dar fim na minha vida, destruir minha vida, porque o padrão que foi colocado para mim não tem como. Então, ele começa ali, aí não procura um terapeuta, não tem essa cultura de terapia, não tem essa cultura de buscar conhecimento ou de buscar profissionais sérios que estão atuando na área. O que acontece com ele? Ele vai lá resolver do jeito dele. A moda, como todo mundo fala lá, sei lá, usar as ferramentas que ele tem na mão lá para poder dar um basta nisso. Porque é aquela questão que você falou. O suicida, ele não quer morrer, ele quer parar a dor. Né? Então, há aquele conceito que o cara assim, eu vou... Não, ele não quer, ele quer acabar com a dor dele. No fundo, isso já foi feita a estatística lá nos Estados Unidos, na ponte Golden Gate, onde tem as maiores taxas de suicídio. Teve um camarada lá que, no meio do caminho, ele se arrependeu e já foram feitas estatísticas, um montão de coisa que o suicida, na maioria, ele se arrepende porque não é o vetor dele, né? Não é a principal
a vontade que ele tem. Fatores, aí entra, fatores emocionais, fatores ecológicos, fatores ambientais vão auxiliar, ajudar ele a produzir. Tanto que você vê quando você liga para o 188, né, que é o Centro de Valorização da Vida, primeira coisa lá que sempre tem um terapeuta lá atendendo, sempre vai ter um terapeuta lá orientando, e ele fala, meu irmão, a vida é bela, você tem um valor, tá? Você tem uma participação muito interessante na sociedade, não importa que você vive viver. Então, assim, a sua postura é muito interessante, porque valoriza a vida. Tá? É claro que eu também entendo hoje que não há uma política séria ainda, Ivan. Você, como terapeuta, pode me ajudar. Não vejo isso nas redes sociais, não vejo isso na televisão. Políticas sérias de prevenção contra suicídio. Não vejo ainda. Todo mês de setembro, setembro amarelo, eu faço sempre um evento aqui no Nova Iguaçu sobre suicídio e depressão. Então, não sei se você vê, queria que você me desse essa palavra, eu não consigo ver hoje políticas públicas. Né? Hoje eu tive até o prazer, eu estava hoje na LERJ hoje, né? Teve uma cerimônia lá muito interessante do deputado Rodrigo Amorim, virou um parceiro, agora virou um amigo, e eu falei isso com ele hoje. Né? Tava lá hoje, teve a moção honrosa lá da delegada Verônica Oliveira, que ela hoje é chefe da coordenação das leis secas, e ela falou uma coisa legal, né? Que está começando a fazer políticas educacionais de prevenção do uso do álcool através da educação, né? Com projetos, iniciativas, com palestras. Tem a Val aí, né? A nossa amiga Val, nossa aluna de psicanálise, está costurando isso aí para a gente. Ela me conduziu até hoje lá, conversei hoje com a delegada, até tirei uma foto, conversei com o deputado hoje, de trabalhar em políticas públicas voltadas, usando as nossas ferramentas, né? Usando o coaching, usando a PNL, a psicanálise, trabalhando com as políticas públicas de forma hard, que eu não vejo hoje ainda, Ivan, uma política séria voltada para prevenção contra a depressão, suicídio e enfermidades emocionais. Vamos lá. Não, vamos ver. Hoje a gente não tem, infelizmente não. A gente espera, de fato, que eles levem isso a sério em algum tempo, mas o que a gente vê hoje é uma grande pressão do mercado das empresas privadas, cada vez maior, né, emocionalmente, no ser humano. A gente está começando, Alexandre, a ter quadros de suicídio, não, a suicidas, sem ter quadro de depressão. Ou seja, a pessoa hoje ela tem um grande emprego, ela tem o nível de vida lá em cima, ela perde o emprego, ela sai dali em uma semana e se suicida. Não tem o quadro depressivo. Ela simplesmente sai de um estado para o outro e se suicida. Ou seja, está havendo houve já uma evolução dessa doença, desse quadro. E a gente precisa olhar para a sociedade como isso. O que nós, como sociedade, o que nós estamos fazendo conosco, seres humanos? Quais são os nossos valores hoje? Aonde está fundamentado a nossa vida? O que, de fato, é importante? O dinheiro se tornou tão importante que a minha família deixou de ser importante. Ou seja, se eu não posso mais dar para os meus filhos, para minha esposa, uma casa na praia e um carro do ano, é melhor eu não viver mais, é melhor eu morrer. O ser humano começou a pensar dessa forma. Né? Você, no início dessa sua segunda fala, estava falando sobre o egoísmo. Na verdade, uma das maiores características do suicida é o egoísmo. Porque o suicida, quando ele atinge, né, o planejamento dele, quando ele consegue cometer o ato de suicídio, mesmo que ele não morra, ele, na verdade, ele só está pensando em resolver o problema dele, a dor que ele está sentindo. Ele não está pensando na esposa, ele não está pensando nos filhos, ele não está pensando no pai, na mãe, nos amigos. Porque a gente tem um outro nível de pessoas, que são aqueles que desejam morrer, porém, Alexandre, não planejam o suicídio e não cometem o suicídio. Essas pessoas até se anulam perante a sociedade. Você vai olhar, você vai começar a observar, são pessoas que com um olhar triste, são pessoas que passaram a viver a vida dela sem alegria, sem vida. Elas morreram por dentro, elas pararam de sonhar, elas pararam de planejar, elas pararam de viver para elas e passaram a viver em função
do meio dela. Ela teve um trauma tão grande que ela deseja a morte todo dia. Mas porque ela tem Verdade. filho, porque ela tem marido, porque ela tem a mãe, ela não tem coragem de suicidar. Mas ela pede todo dia a Deus que a leve. A vida dela, para ela, não tem mais sentido nenhum. Então, ela deseja morrer, mas ela não entra num quadro de suicida. Por que essa pessoa não faz isso? Porque os valores dela, a educação que ela teve, a cultura de onde ela nasceu e cresceu, ensinaram para ela que a família é mais importante, que o filho é mais importante de tudo, ela é responsável por ele. Ou seja, essa pessoa ela não foi ensinada a ser egoísta e ter tudo o que quer. Ela foi ensinada a se doar. E porque ela se doa, ela não consegue sequer se suicidar. Por mais que ela deseje não estar mais nesse mundo, ela não consegue. Porém, a gente tem um outro nível da sociedade, que é uma sociedade criada com egoísmo, criada para ter tudo que quer, cheio de vontade, a realizar todos os seus desejos. E quando esses desejos não são realizados, a vida passa a perder o sentido. Ela não recebeu não quando ela tinha 5 anos de idade. Você acha que ela vai aceitar receber um não quando ela tem 40 anos? Quando ela tem 50 anos? Você acha que ela vai aceitar ser uma pessoa frustrada aos 50, 60, 70 anos? Não vai. Essa pessoa vai preferir não morrer, não viver. E aí, para não viver, ela se suicida. Porque ela, na verdade, ela é egoísta. Ela só pensa nela, naquilo que ela determinou como parâmetro de vida. Não, e é verdade. Quando eu peguei o padrão de Emile Durkheim, que é um tripé da sociologia, né? Emile Durkheim, Karl Marx, não curto muito Karl Marx, não, mas o Emile Durkheim ele botou esse egoísmo, que é uma base, e você falou também questão essa transição, né? Eu vou falar que essa pular a etapa. Até alguém colocou aqui, a porta de entrada do suicídio é a depressão. E você falou uma coisa que me chamou a atenção, eu concordo, que muitos deles não estão nem ficando deprimidos, já estão partindo para o suicídio direto. Tem esses casos, eu tenho atendido alguns casos nesse nível, que não tem histórico de depressão e tem histórico de suicídio. E a família toda se assusta. Porque, eu não sei se você ficou sabendo, foi aí na Barra, se não me engano, um gerente da TIM, não sei se foi TIM, uma grande empresa, que ele perdeu o padrão muito alto, ele jogou os filhos, jogou a mulher, matou a mulher, depois veio se matar, porque ele não aceitou a perda de padrão, como você falou aí. Uma geração hoje tão estética. A Alessandra colocou aqui, ó, as pessoas se preocupam muito com a aparência e com o externo. Então se perdem quando a única coisa necessária é olhar para dentro. Tá? É claro que há um bombardeio estético hoje muito, muito interessante, com relação ao culto ao corpo, de culto à aparência. A gente sabe que a aparência é importante, porém não é tudo. Eu falo, por ter feito filosofia, Ivan, eu falo que o feio esconde o belo. Não, o belo esconde o feio. Né? Então, assim, a política do belo. Tudo que você chega muito belo, há uma cultura de feiura por trás que é imperceptível. Às vezes o belo ele tem a intenção de ocultar o feio. Isso você leva para a tua vida, tem em casa aí. Para a tua vida. Nem tudo que você às vezes parece é imaginário, é real. Como o Lacan fala, né? A verdade é o quê? Real para você. Pô. Então, os conceitos de visualizações que são feitas, né? Você vê hoje, nós estamos falando aqui sobre uma plataforma Facebook que hoje é um dos maiores vendedores de mentiras, né? Facebook, o Instagram. Então, assim, se você não tiver um certo cuidado hoje com o Facebook, com o Instagram, não utilizar, né, Ivan, como nós utilizamos como ferramenta para dar informação para pessoas, uma ferramenta para abrir portas, mas o Facebook hoje as pessoas se modelam pelo Facebook. Então, assim, os padrões que são exigidos, que você tem que se encaixar do padrão da sociedade. Quando você falou de gerações, eu vejo aí, né, como nós estudamos lá na última aula, quando eu falei das gerações Baby Boomers, geração X, Y, geração milênio, eu não consigo ver a geração milênio hoje para a próxima geração. A galera que nasceu nos anos 2000 não vai estar preparada para se deparar com o mercado de trabalho, para se deparar com as negações. Aí entra uma questão também que hoje o mundo está girando muito rápido. Como eu sempre falo, a cada 5 anos novas tecnologias são colocadas.
a cada 5 anos coisas vão avançando, softwares vão atualizando, níveis de comportamento, só patologias são aparecidas, né? Como eu te falava de nomofobia, né? Como patologias como a questão da acessibilidade tecnológica, e você vê hoje que patologias vão aparecendo, patologias vão surgindo. Sábado nós vamos estar falando sobre lá sexualidade humana. Então, assim, poxa, mas me perguntaram, para que serve isso na minha vida, sexualidade humana? Eu conhecer, cara, envolve tudo. Então, às vezes, a questão de. Até o outro pilar que Emile Durkheim coloca aqui, ele fala que pessoas. O altruísmo. Acontece muito isso, né? Lá no Oriente. O altruísmo da parte do islamismo, né? Que é venerado, né? O suicídio, como a galera conhecida como lobo solitário, né? O cara com o avião vai lá no World Trade Center, explode tudo, acaba com tudo, e ele é venerado como lá atrás, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, os kamikazes, né, eram venerados, né? Em Pearl Harbor, como eles na cultura iam lá se autodestruíam, se autoflagelavam. Então, assim, essa cultura de suicídio que existe, eu falo que há cultura de suicídio oriental, ocidental, que são culturas totalmente diferentes. O harakiri, o código dos samurais, de que quando ele vai violar uma conduta, ele vai lá e faz o harakiri nele, porque não entende que ele é um ser digno de viver nessa sociedade. Só que, né, Ivan, são conceitos diferentes que me colocaram aqui para mim assim, Alexandre, mas os japoneses e o harakiri são, gente, conceito asiático, o suicida é um outro conceito, não da pós-modernidade, tá? Porque você vê lá no Japão, na floresta Okigahara, maior, acho que é em março, que é a questão lá dos impostos lá, é a maior taxa de suicídio a partir de março, se não me engano, abril, porque o camarada lá é cultural, né, Ivan? É cultural. Se o cara não passar de ano, se o cara for pego roubando, ele prefere a morte. Então, a galera aí são culturas diferentes, tá? Totalmente aqui, tá? Vamos lá, Ivan. Então, o Luiz Freire estava colocando aí que a porta de entrada para o suicídio é a depressão. O Luiz é um amigo nosso aí, da antiga. Luiz, abração para você. Essa questão da depressão, hoje, Alexandre, a gente tem um problema muito grave na tal da geração Y e geração milênio. São duas gerações Isso aí. que preferiram deixar o relacionamento com pessoas de lado para se relacionar com os computadores. O que isso faz? Isso aí. Qual o problema disso? Ou seja, eu estou ali com o meu computador, eu estou ali com o meu celular, eu estou sozinho o tempo todo. Eu passo a gerar uma relação de vida onde eu me isolo o tempo todo de pessoas. O que isso vai me acarretar no futuro? Todas as vezes em que a solução para os meus problemas não estiver na tela do computador, estiver nas pessoas, eu não vou ter pessoas do meu lado, porque eu não aprendi a me relacionar. Quando eu não tiver pessoas do meu lado, eu vou me sentir abandonado, eu vou me sentir sozinho. Eu estou a um passo da depressão, porque são pessoas que preferem andar só, pessoas que não andam acompanhadas. Ou seja, é uma geração, a gente está aí nos próximos anos, Alexandre, para a gente ter aí uma calamidade em relação à depressão no país, no mundo inteiro. Porque as pessoas estão se isolando. Nunca foi tão importante a Igreja de Cristo se revelar. Por quê? Porque justamente o que Cristo prega é relacionamento, é humanidade, são as pessoas estarem juntos. E o mundo hoje caminha para andar só. Nunca foi tão importante se viver uma verdade cristã em relação à doença depressiva, a depressão que está acontecendo. Porque, como o Luiz mesmo disse, depois da depressão, o próximo quadro é o suicídio. Né? E aí as pessoas vão para o suicídio, não tem mais o que fazer. Depois que ela tentou o suicídio e morreu, não tem mais como ajudar. Né? A gente precisa hoje, né? Você estava falando nos blocos anteriores, né? Do governo, né? De ter um plano, né? Sério, né? Em relação à depressão, em relação ao suicídio.
Já passou da hora, Alexandre. Já passou da hora dos governantes pensarem nisso. Já passou na hora dos profissionais de saúde começarem a bater nessa tecla, começarem a pensar nisso, porque a sociedade está adoecendo. A humanidade está adoecendo. A gente está caminhando para o abismo, né? Não adianta, né, eu, você e mais alguns estudarem, porque vai chegar um ponto, Alexandre, que não vai ter demanda. É tanta pessoa doente que não vai ter profissionais suficientes para cuidar. Não vai ter. A gente hoje tem terapeuta doente, né? Porque teve gente que só estudou porque, na verdade, ele queria um status, um título, ou seja, é a mesma pressão da sociedade. O cara cuida de pessoas no consultório dele, mas vai para casa e mal fala com a esposa, mal fala com os filhos, vai para o computador, vai para o celular. A sociedade está adoecendo. A gente consegue hoje sentar num ônibus, num trem, 5 pessoas, uma do lado da outra, cada um com seu celular, e todo mundo conversando individualmente com outras pessoas que estão em outro lugar. E a oportunidade que tem de se conhecer num transporte público não acontece hoje. Quantas pessoas a gente conheceu no trem, no ônibus, andando a pé na nossa infância? Não tinha celular? Qualquer um que chegava Verdade. do nosso lado, a gente estava puxando Não assunto. tinha? Não é isso? E a juventude hoje está perdendo essas oportunidades. Está perdendo. Ela só tem amigos no Facebook, no Instagram. E isso precisa mudar. Isso precisa mudar e muito rápido. E enchem a boca para falar que tem. Ah, eu tenho 5 mil seguidores, eu tenho 20 mil, eu tenho 8 milhões de seguidores, mas são seguidores virtuais, pô. Aqui, ó. Não tem, você não pode tocar, você pode abraçar, entendeu? Isso é muito tenso, é muito triste. Você falou aí da geração que me preocupa muito, você foi muito feliz quando falou a geração Y e a geração milênio. Vai dar problema daqui a 30 anos. Eu estava conversando com o rapaz hoje, ele falou, Alexandre, prepara para tu ficar milionário, só para tu atender os outros aí. E a gente fala isso com tristeza, que você falou, tem muito terapeuta, que é doente, não tem relacionamento humano. Essa geração de Y e milênio é uma geração tecnológica, é uma geração cibernética, sabe? Está perdendo a sensibilidade humana. Eu falei na live quinta-feira vai ter outra live, que eu falo dos pavilhões auriculares. O cara entra no metrô, no trem, fica aqui, ó, pum, e aqui, ó. E acabou, pô. Não tem mais interação. Então, isso, com certeza, você falou uma coisa, é verdade. Chega um determinado momento que os fatores aqui, ó, não suportam mais ele, vai se matar, porque não está fora da realidade. Então, a Alessandra colocou aqui, a inteligência artificial está chegando. Gente, quando você vê esses filmes aí, Eu, Robô, um montão de filme aí, que a Hollywood já está disparando aí, eu fiquei assustado, Ivan. Eu vi no programa Na Moral não, desculpa, Conversa com o Bial. Cara, fiquei assim, assustado. O cara fez uma boneca. Você viu o programa? Você deve ter visto o programa, né? O cara fez uma boneca que só fala o que ele quer ouvir. Cara, que loucura! Pô, então assim, a questão da depressão, ela é uma porta, mas daqui a pouco vão ser criados outros gatilhos que vão conduzir ao suicídio, que estão além da depressão. Então eu vejo eu acho que a preocupação, a Val tá até aí ao vivo, a Val tá assistindo a gente aí, a Val conduziu a gente. Eu vou tentar, semana a gente vai estar conversando com o deputado lá, que eu quero fazer uma audiência pública legal mesmo lá, no dia lá de setembro, a gente vai tentar, tá lá em setembro, lá na LERJ, lá, falando, debatendo sobre depressão, sobre suicídio, fazendo uma comoção social para que as pessoas tenham autovalorização da vida. Abandonar um pouquinho o telefone, que o telefone hoje é um fator principal ainda de conduzir as pessoas a serem depressivas, como o Ricardo, né, o nosso master Ricardo está falando aí, a questão do spa, que nós falamos aqui live, falou sobre o spa, falou sobre depressão, tem conduzido uma geração assim, líquida, né? Bauman vai falar que nós estamos na geração líquida hoje. Não tem nada, você abre a pessoa, não tem nada, não tem mais aquele feeling, né, de você abraçar a pessoa, como você falou, a nossa geração, né, Ivan? De chegar, de bater um papo, de conversar. Eu estava falando pro meu filho explicando hoje, nós marcávamos 5 horas da tarde, tinha uma árvore aqui.
5 horas da tarde, todo mundo, interação, bateção de papo, conversa. A gente tinha isso. Hoje, não tem. Os recursos tecnológicos, ele tem tomado, os recursos tecnológicos, eles têm roubado. E gerando, sim, uma geração depressiva, uma geração melancólica, uma geração sem valores nenhum humanos. Ele vai chegar um momento que ele vai olhar para o ser humano e vai ver algo descartável. Ele não consegue ter essa interação. Eu fui visitar a biblioteca da minha mãe trabalha no Estado, ela está quase se aposentando, e ela foi mudada de função, né? E ela está numa biblioteca. Eu fui lá pegar alguns livros para ler, eu fiquei assustado. Tinha 20 alunos lá dentro. Lá, falei, gente, eu chamei eles e falei assim, ó, vocês são uma anomalia aqui no colégio. Aí os alunos começaram a rir da minha cara. Porque adolescente em biblioteca, lendo, cara, coisa de fora do cinema. Eu até falei com vocês, e você vê que há um perfil, né? Aí entra a RBM, a PNL, né? Que você vê o perfil do jovem, do adolescente. Aí você vê a linguagem do cara que está lá sentado. Não, professor, eu quero ser um oficial do Exército. Não, professor, eu quero ser uma delegada de polícia. Né? Igual a nossa Verônica Oliveira aí. Né? Ah, eu quero ser... Cara, então você vê que a linguagem é diferente. E aí entra, infelizmente, nos 5% da população. Vocês aqui, da galera aqui, fazem parte dos 5%. A geração da Netflix fala que é os 3%. Né? Então, dá para quebrar o gás, 5%. Então, assim, vai ter tendências suicidas mesmo, e não tem jeito. Como lá no início da live nós começamos, não foi? A galera está preocupada com pão e com circo. A galera quer ver futebol. A galera está preocupada. Como eu falei vocês aí, o Facebook não está interessado em divulgar live sobre depressão. Está divulgado em gerar caos social, falar sobre Neymar, se for estuprada, se não for estuprada. Então, assim, porque isso vende. O mercado aí vai vender bastante Rivotril, Roupinol, Bromazepam, né? Ô, Ivan, eles têm que vender bastante remédio, pô. Aliás, um bom tema para a gente fazer uma live depois sobre isso. As indústrias das vacinas, né? O porquê que existem tantas vacinas hoje, o porquê que você chega no médico e a receita é sempre para um remédio, para um antibiótico, por coisa parecida. Por que não existe um investimento justamente nos tratamentos comportamentais, nos tratamentos que vão antecipar a sua doença? Entendeu? Não existe isso. Por quê? Por que será? Por que será? Existe gente ganhando muito dinheiro com isso. E a sociedade precisa acordar, a gente precisa começar a entender estudar mais sobre essas coisas. Né? A gente tem um monte de alimentos aí que nos fazem mal hoje em dia. Hoje o ar que você respira te faz mal. E a gente precisa cuidar, se alimentar melhor, a gente precisa ter um sono melhor, né? Para poder ter uma velhice melhor. Né? A minha esposa, né, que está aí, a Alessandra, né, está aí acompanhando a gente, está colaborando com a gente na live, né, tem falado muito sobre isso. Como vai ser a nossa velhice? Se eu não me cuidar hoje, né, se eu não cuidar do meu corpo hoje, se eu não cuidar da minha mente hoje, eu vou ser, na verdade, um idoso que eu vou dar trabalho daqui a 20 anos. Alguém vai ter que cuidar de mim. Alguém vai ter que me limpar daqui a 20 anos. Se você não quer isso para a sua vida, comece a se cuidar hoje. Comece a mudar a tua forma de enxergar o mundo hoje. E eu te garanto que se você mudar o seu estilo de vida, fazer exercício, se alimentar bem, né, estudar, focar a sua vida no futuro, eu duvido que você tenha depressão, eu duvido que você se suicide, eu duvido que você tenha qualquer tipo de doença psicomática. Porque aquele que se cuida, ele está olhando para o futuro. Aliás, Alexandre, né, você usa uma frase muito interessante, né? Que... Como é que é? Do que se governa? Fala aí pra gente. Você que é o dono da frase. Qual frase? Do quem se governa. Quem se adianta, governa. Quem se adianta, se governa. Isso? Isso aí. Essa é a verdade. Governa. Muito boa. Muito boa. Vamos se adiantar. Se eu quero ser alguém melhor daqui a 20 anos, eu preciso cuidar da minha vida hoje. E assim, a minha vida sempre foi toda envolvida em práticas esportivas, né? Desde a época que eu servi, fiquei quase 2 anos no Exército, eu sempre fui envolvido em práticas esportivas. Hoje estou chegando nos meus 40 aí, né?
E já com a preocupação no futuro. Eu falo muito com a Índia aqui. Ela é meio preguiçosa, às vezes, com as atividades físicas, mas eu faço atividades físicas diárias, todos os dias. E a alimentação é algo tremendo, porque as pessoas confundem. Gente, eu já pratico, trabalho no meio esportivo, já trabalhei muitos anos no meio esportivo, né? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, já acompanhei, já tenho o meu personal, trabalha com questão de bodybuilding. Gente, aqueles vezes músculos cortados, trincados, é uma vez falsa saúde, tá, gente? Às vezes se preocupa muito, né? Nosso biólogo aí vai falar sobre estética. Atleta é o que tem mais lesão. Você não tem noção como lesões, atletas sofrem de lesões, porque às vezes se confunde com a questão de estética. O Ivan, RBM, vai explicar, né? Dá uma palhinha pra gente, porque te acha que aquele corpo atlético todo trincado não significa saúde, não, tá, gente? Na verdade, né, o que a biologia vai nos informar é que o nosso músculo, né, ele informa sobre muitos traumas e muitas doenças que a gente tem e que a gente, na verdade, não quer informar. Na verdade. Quando a pessoa ela tem uma tendência a ter ombros largos, barriga trincada, isso tem um motivo, na verdade. Né? Por exemplo, barriga trincada vai mostrar para ele toda a grande ausência que ele teve, né? Ele se preocupa tanto com o abdômen dele, que isso vai demonstrar uma ausência que ele teve de ser amado, de ser rejeitado dentro do seu ninho, né? Dentro da sua casa, provavelmente pela mãe, pelos avós, provavelmente foi uma pessoa, uma criança que teve muitos irmãos ou muitos filhos e sempre se sentiu isolado, sempre quis ter o carinho, sempre quis ser abraçado, sempre quis um pouco mais e nunca teve. Isso vai gerar nele uma necessidade de ter a parte dele do seu ninho, ou seja, o abdômen, né? Sempre de uma forma melhor. Então, ele vai cuidar daquilo ali. Engraçado é o seguinte, quando o cara ele não se torna um atleta, quando ele não tem o abdômen trincado, ele vai se tornar uma pessoa barriguda. Ou seja, de qualquer forma, o trauma dele vai aparecer na barriga. Ou seja, ou ele vai aparecer de uma forma arredondada, ou ele vai aparecer de uma forma muito bem cuidada. Né? Ou seja você atleta, seja você uma pessoa comum, o teu corpo, biologicamente, ele vai te dar uma informação. Ele vai dar uma informação sobre o que você viveu e os sentimentos que você tem até hoje. Eu gosto muito da biologia, porque músculo não mente. Você tem músculo até hoje. Uma frase que a gente gosta muito de usar é que o músculo não esquece de nada que ele viveu. Ou seja, se você falou, se você informou, tá lá. Músculo tem memória. Músculo não perde memória. Entendeu? Isso aí agora, senão, tipo, vamos fazer uma live, que eu gostei dessa aí, vamos fazer uma live sobre essa questão aí das medicações, eu acho interessante, essa indústria farmacêutica, e vamos articular aqui, vamos fazer um pro bônus aqui, para o nosso workshop aí que nós vamos fazer de RBN, mas vamos fazer aqui, vamos marcar para fazer as 3 lives de graça, para você que quer conhecer um pouco esse mundo, e a gente vai dar aqui de graça aqui o treinamento para a galera aqui. Até porque está linkado à questão do suicida. Eu até coloquei aqui no último aqui o suicídio anônimo. O que seria o anônimo? Segundo a sociologia vai falar. Que é quando se tem ausência de regras. Então você pensa que também seria uma anarquia. Quando não tem regras, quando um local que não tem regras, não tem nada, não tem padrões morais, que é isso que os partidos aí de esquerda, é isso que os partidos comunistas têm tentado inserir. Eu estava conversando hoje com o deputado lá, o deputado Rodrigo Amorim, lá na LERJ hoje, e a guerra lá do cara justamente com isso. Gente, você não tem noção, volta aí. O hospital da Polícia Militar hoje não tem fralda. Os policiais que sofreram, estão paraplégicos, não tem fralda. Não tem fralda. Hoje. E justamente estava lá conversando com o deputado, justamente sobre a relação a isso aí. Não há e muitos policiais, aí entra uma outra área, que eu atendo policiais também, Ivan, que estão com surtos psicóticos e tensões suicidas. Você não tem noção de quantos policiais hoje estão licenciados pela psiquiatria por causa do transtorno, estresse pós-traumático. Sim. Porque não há uma cultura de tratamento. Eu estou tratando de 2 aqui. Estou tratando e está tendo assim uma evolução. Ivan, sem remédio. Eu estava falando isso com o deputado hoje. Sem remédio.
só com comportamento, só com terapia, conversa, alongamento. Tem um aí que vai tá me ouvindo, eu boto o tatame aqui, alongo ele, a gente dá um treininho, cara, ele foi isso aqui a terapia, ele, caraca, Alexandre, eu gastei dinheiro, eu não sabia que isso aqui era terapia, foi para casa tranquilo, e eu tô acompanhando ele durante a semana como você tá. Alimentação regrada, com alguns vegetais, com alguns tipos de frutas. Ele, cara, descobri. Eu falei assim, pô, e o preço que eu estou te pagando é bem abaixo do que estavam lá. Mas você vê que, você falou uma coisa, Ivan, que eu acho que tem que fazer. Não há uma política e isso que vamos ver. A galera, vamos orar aí para que dê certo aí, eu consigo. O Rodrigo Amorim atendeu a gente muito bem na LERJ hoje lá. Cara, foi aquém das minhas expectativas. E eu estava falando sobre isso hoje. Eu vou estar lá no Hospital da Polícia Militar, com a Val também tá aí, a gente vai estar lá, vou estar fazendo uma live lá para mostrar para vocês a situação que esses policiais se encontram, e eu estou já oferecendo um atendimento terapêutico lá para eles. Uma conversa, um bate-papo, do que dá bromazepam, gente, nada contra, tá, gente? Aos farmacêuticos, aos psiquiatras aí que estudaram, tem seu CRM, tem o seu CRF, mas eu acho que a terapia, ela ainda é válida, Ivan. A terapia hoje, ela para mim ainda é fundamental ainda, que pode ser aliviado muitas dores através da terapia. Alexandre, sem dúvida. Na verdade, assim, a terapia não usa remédios. Vou dar um exemplo dos últimos quadros, tá? Em 2 meses. Os últimos que a gente tratou em 2 meses. Depressão, curado, sem nenhum remédio. Ansiedade, 2 dias. 2 consultas. Acabou a ansiedade da pessoa. Medo, desejo de morte. Raiva, ódio de um familiar. Bipolaridade. Isso tudo é tratado nos nossos sites clínicos. Eu recebi uma pessoa, da última vez, com bipolaridade, tomava 18 remédios. Não toma nenhum hoje, Alexandre. Nenhum. Vida normal. Vive em cima de uma cama. Hoje vive normal, vive bem, vive a vida. Não toma nenhum remédio. Nenhum remédio. Com quê? Terapia comportamental. Ensiná-la, mostrar para ela uma nova forma de viver, uma nova forma de enxergar a vida. Mostrar para ela que existem outros caminhos, outras janelas, que eu posso agora abrir a outra janela, que o sol nasce no mesmo lugar, mas ele nasce a todo. Essa janela aqui não dá para ver o sol, mas existem outras que dá. Terapia. Terapia tem salvo muitas pessoas. Logicamente, você precisa buscar um profissional sério, claro. E assim, um profissional capacitado. E é engraçado, Ivan, eu perdi até... Não perdi, né? Ganhei. Eu recebi uma pessoa aqui no meu setting clínico com relação ao luto, né? Do esposo que não tinha. Ivan, 2 consultas. 2 consultas. Alexandre, eu estou tão bem. Fizemos ferramentas da PNL, da psicanálise, da hipnose. 2 ferramentas. Uma regressão. Resolveu o problema dela. Você achou, perdoou. Ela tinha um problema que ela tinha guardado o telefone do falecido. Jogou fora o telefone. Ela, não estou bem, estou tranquila. E vindo de consultas aí com outros profissionais, de 10 consultas, 2 consultas. 2 consultas. Resolveu o problema. E, assim, você vê com o comportamento. Estava com a lista de medicações assim na mão. Ó. Uma lista de medicações na mão. Vários. Paroxetina, Rivotril, remédio para dor de cabeça. Estava com um montão de remédio. Uns 5 remédios. Pergunta se você está tomando alguma coisa hoje. Então, assim, a terapia ainda hoje é uma maior... A Lena Misael falou assim, ó. Verdade, a principal responsabilidade do comportamento dos jovens é dos pais que, pulou aqui, que por muitas vezes não concordam com as práticas dos filhos, mas se sentem aprisionados pela sociedade controlada. Sociedade controlada. É claro, gente. A responsabilidade dos cuidados dos seus filhos é dos pais. Está no artigo lá da Constituição lá. Entendeu? Então você não pode educar os seus filhos baseado nos parâmetros sociais. Mas isso aí é uma outra live que você vai lá no meu canal do YouTube,
Conexões Caróis, pastor Alexandre, eu tenho uma live lá só sobre esse assunto aí, tá? Até que ponto os pais são responsáveis pela educação dos filhos. Já são 11 horas, o tempo voou, tá? Eu Muito queria bom. agradecer muito aqui a presença, né? Caramba, o pessoal tá entrando agora aqui, ó, né? Mas eu queria agradecer muito, eu queria deixar agora o pastor Ivan fazer as considerações finais dele, falar aí da onde está atendendo. Nós estamos com alguns projetos aí, né, pastor Ivan? Estamos com uns projetos legais aí, Sim, né? sim. Estamos chegando aí no Recreio aí, né? Estamos chegando no Recreio. A gente está com os projetos bem legais aí para frente aí. Vamos estar com a nossa agenda cheia aí. E vamos estar anunciando aí. Mas eu queria deixar esse momento agora do terapeuta Ivan Cunha falar um pouquinho aí das considerações finais. Então, deixa eu aproveitar e agradecer a turma que entrou uma turma danada do nosso relacionamento aqui. Vou mandar um abraço para eles aqui. Celso Mendonça, Matheus da Silva, Nicole, Érica Siqueira, Gerciano, Adriano de Souza, Yolanda, deixa eu ver mais, Serleia, Ricardo, Luciana Minueza, deixa eu ver, Josilene, Jéssica, Renan, Alessandra, minha linda esposa, Jean, Andréia, Luiz, Luciano Matias, falou que ele está com o irmão dele lá, com o Leonardo, são meus cunhados. E agora, no finalzinho, entrou aqui a Núbia, a Lena e a Amanda. Beijo para vocês. Obrigado aí pela consideração de estar aí acompanhando a gente mais uma vez. Gente, eu estou aqui para ajudar, estou aqui para colaborar. Eu tenho um consultório em Santíssimo, atendo às terças e sextas, né, via agenda. Você pode entrar na minha página, né, Terapeuta Ivan Cunha, no Facebook, no meu Instagram, Ivan Cunha Terapeuta. Você consegue me achar das duas formas, deixar sua mensagem lá que a gente entra em contato com você rapidinho. Eu atuo na área de PNL, hipnose, com RBM, atuo com quiropraxia. Sou terapeuta credenciado pela BRAC, seja, a gente faz. Eu sou estudante de psicanálise, o Alexandre é o meu professor de psicanálise, né? A gente tem estudado, tem me ajudado muito a crescer nessa área aí de psicanálise. Tá? A gente gosta muito de trabalhar com parceria. O Alexandre tem se tornado um parceiro, o Ricardo Ribeiro tem se tornado um parceiro. A gente tenta mais pessoas. Tá bom? Essa foi a primeira live nossa, Alexandre. Espero que surjam outras. Foi muito legal o bate-papo e a hora realmente voa. Passou rapidinho. Tá? Obrigadão aí pela oportunidade. Tá, galera? Obrigado. Ivan, é uma honra minha estar com você lá com a gente lá, tá? Você, a Alessandra, a galera todinha que entrou aí, pô, agradecer um por um, vou estar depois nos feeds aí agradecendo. Eu me sinto honrado também, tá? Ter um profissional da tua qualificação, tá? Com a gente lá. Não pense em vocês não, tá? Aqui a gente fica trocando um com o outro. Um senta para ouvir o outro, tá? Eu estou muito interessado na RBM, que é uma especialização que eu quero fazer, quiropraxia. São especializações que o nosso amigo terapeuta Ivan vai estar disponibilizando para a gente aqui em Nova Iguaçu, para a galera não ter aqui na Baixada, não via RBM da Baixada, quiropraxia. Então nós vamos estar avançando nessa área com profissionais seríssimos, tá? Isso me chamou muito, essa anatomia emocional. Estou aqui, ó, minha cabeça está viajando aqui na anatomia emocional. Vamos trazer esse curso para cá, vamos fazer aqui o curso. Eu acho interessante agradecer um por um, tá? Muito, muito obrigado. Eu já vou estar alinhando aqui com o Ivan a próxima live, tá? Vamos ver essa live que a gente está debatendo sobre esse assunto. E você que tem qualquer dificuldade aí, qualquer pensamento ruim, pensamento negativo, pode fazer o contato com a gente aqui, ou comigo ou com o Ivan. Entra lá, chama ele, pode chamar ele para conversar, me chama para conversar. A Ingrid também está aí, ó. A minha artilharia aí, minha esposa também está aí, ajudando a gente. Nós temos um curso de psicanálise lá em Nova Iguaçu, no Hotel Mont Blanc. Esse sábado, agora, dia 22, nós vamos ter uma aula lá. Sexualidade humana. Você que tem interesse em saber tudo sobre os transtornos sexuais,
ideologia de gênero, identidade de gênero, sabe? Todas essas dúvidas que você tem aí na sua mente, pô, é doença, é genético. Então, cara, vai lá assistir aula com a gente lá, participar, que eu tenho uma gama de profissionais lá, não só somente eu, mas tem vários profissionais que vão estar te ajudando. E você pode ligar agora para o Ivan também aí, pô, tá com algum problema, pode ligar para ele, faz o contato. Quer falar comigo que está aqui nas nossas redes sociais aqui, pronto para atender, porque a minha rede social é justamente para isso. É para servir as pessoas, era para poder nortear as pessoas. Numa sociedade tão tóxica como nós estamos vivendo, e às vezes você pode estar achando em casa aí, caramba, acabou, meu irmão, não acabou para você ainda não. Você tem vida, está vivo, ainda há uma esperança, tá? Chame a gente aqui que a gente vai estar, com certeza, te liberando uma palavra maravilhosa para vocês. Valeu, galera, um abraço, ó, boa noite para vocês, ó, valeu! Valeu, Xandão.